podcast Coração do Brás e a gente traz mais uma mulher aqui para aquele quadro de mulheres incríveis que a gente tem aqui, porque a trajetória dela deve ser com certeza maravilhosa. E hoje a gente vai conversar sobre marketing, gente, um assunto que a gente gosta bastante de falar aqui, também sobre empreendedorismo. Ela, a gente trouxe hoje para conversar, é a Bruna Gaudi. Tudo bem, Bruna? Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, compartilhando mais dessa trajetória do marketing, o marketing humanizado e sobre empreendedorismo também para mulheres. Maravilha. Bruna, você é mentora de mulheres que desejam cada vez mais se posicionar no digital para vender Isso. de uma maneira humanizada. Exato. Eu me especializei em mulheres empreendedoras ou autônomas que querem vender, porque acredito que a gente está no digital ali para vender, ele é sempre um meio por um fim. E o meu objetivo é trabalhar esse posicionamento autêntico, é resgatar aquilo que a gente tem de único dentro de nós, que está na nossa história, nas nossas experiências, no nosso repertório, trazer isso para fora para criar um posicionamento único, uma marca única que vende bem e de forma mais natural, de forma mais humana, por pura conexão. E o que é esse mais natural? O que é esse mais humano? Perfeito. As pessoas elas têm muita dúvida ainda quando o assunto é marketing humanizado. O que é humanizar? Né? Todo mundo acha que humanizar é aparecer. E humanizar não é aparecer, não é. A gente não precisa de um rosto necessariamente para humanizar. Não significa que ter um rosto não quer dizer que não vá. Né? Isso ajuda, claro, ter uma pessoa, a gente saber que está falando com uma pessoa. Mas humanizar não é só isso. Humanizar começa. E aí vem uma outra controvérsia aí do mercado, né? De que humanização é você pensar sempre no cliente. É você pensar só no cliente, tudo por ele. Mas também não é só isso. Eu gosto de falar que o marketing humanizado ele começa em nós. Ele começa com a gente entendendo quem sou eu como uma marca, quem sou eu como uma empreendedora, qual é o meu propósito, o que eu quero transmitir para as pessoas, o que eu quero que elas sintam, que valor eu quero entregar para elas e qual é a minha personalidade, né? Como eu mostro o que eu penso, quem eu sou através da minha marca. Aí a gente começa a falar de humanização. Então, humanização é uma coisa mais autêntica que você traduz em cima da marca. Exato. A humanização é de pessoa para pessoa. Eu não posso olhar para o outro se eu não olho para mim antes. Eu não posso querer conhecer o outro se eu não me conheço. Então, eu gosto de trazer isso para as minhas alunas, para as minhas mentoradas. A humanização começa de dentro para fora. Eu entendendo quem eu sou, como eu me comunico de forma autêntica, como eu me relaciono com as pessoas para depois pensar nelas, entender como eu posso gerar valor para elas. Aí a gente começa a falar de um marketing mais humano, né? Os primeiros pilares. Entendi. Eu quero saber também da sua trajetória profissional. Porque eu tenho certeza que a Bruna, para chegar nessa parte de ser mentora de mulheres para esse marketing mais humanizado, ela teve uma grande história aí por trás. E eu quero saber de onde que começa esse insight para entrar na área de marketing. Perfeito. Eu gosto de falar que o nosso maior diferencial, ele está realmente assim na nossa história. A nossa história, ela carrega o nosso maior diferencial e é algo único que a gente tem dentro de nós. Então, a minha história foi o que me trouxe até aqui. O marketing humanizado, ele estava na minha história sem que eu tivesse percebido isso antes. Eu fui personal trainer, eu me formei em educação física, trabalhei em academias aqui em São Paulo, nada a ver, né? Um mundo completamente, assim, um universo à parte. Mas eu entrei num ritmo, num estilo de vida, morando aqui em São Paulo, acordando 5 horas da manhã, chegando em casa às 11 horas da noite, todos os dias, pegando metrô e ônibus várias vezes por dia. E aí chegou num momento que eu senti meu corpo pedindo para parar, assim, eu não estava aguentando mais aquele peso físico, mental, porque você também está ali o tempo todo com pessoas, em contato com pessoas. E aquilo estava me sobrecarregando. E eu já estava bem descontente com o quanto essa área ela é desvalorizada. A aula da educação física, para você ter uma ideia, coisa de R$13, R$10. Então, pensa, eu ficava fazendo essa conta na minha cabeça. Quantas aulas eu preciso dar numa semana, num mês, para ter um salário minimamente razoável, né? Nem bom, assim. É um salário ok. E era muita aula. E aí eu enxerguei um limite financeiro, um limite físico que eu poderia me doar ali,
que me incomodava muito. E foi aí que apareceu o digital. O digital, ele foi algo assim, eu falo para todo mundo, não foi meu Deus, marketing, é isso, vou trabalhar com marketing, Meu eu amo marketing. De vida, me encontrei. Não foi. E tá tudo bem, porque a gente vai se descobrindo no processo. Mas quando eu olhei para o digital, eu vi uma possibilidade de liberdade. Foi a liberdade que ele poderia me proporcionar, que foi o amor à primeira vista. Foi essa liberdade. Não o marketing em si, porque eu não conhecia muito do marketing. Eu sempre fui uma pessoa criativa, eu sempre gostei de fazer coisas novas, de criar, mas eu não me imaginava assim, trabalhando com marketing. Eu era personal trainer, né? Eu montava treino. A sua ideia era trazer a sua profissão pro digital ou literalmente trocar totalmente de profissão e começar outra coisa? A primeira ideia foi trazer minha profissão pro digital. Eu falei, bom, eu já sou personal trainer, então eu vou começar a divulgar os treinos que eu tô dando para as minhas alunas, porque eu atendia muito como personal presencial, eu tinha muitas aulas individuais ali. Falei, bom, eu vou começar a postar os treinos sem saber de estratégia nenhuma, assim, sem nada. Só começou? Só comecei, vou postar. Faz quanto tempo, mais ou menos? Isso faz uns 3, 4 anos. Quando a pessoa olha pra cima assim, a gente já sabe que faz bastante tempo. 3, 4 anos, mas foi isso. Mais ou menos uns 3, 4 anos que eu comecei ali, que eu tava naquela loucura, no dia a dia. Eu falei, não, eu vou compartilhar aqui e vou criar uma consultoria online, que eu não tinha. E aí eu falei, pô, por que não, né? Oferecer uma planilha de treinos online para a pessoa poder treinar comigo, não depender de mim. Então era só isso que eu pensava. Eu preciso ter mais tempo, eu preciso ganhar mais ao mesmo tempo que eu não consigo dar mais aulas. Então foi esse escape de vou começar a divulgar, vou fazer consultoria online. E aí começou a acontecer. Apareceu uma pessoa do Instagram. Naquela época o Instagram entregava, inclusive, muito mais do que hoje. Então os conteúdos chegavam das pessoas, elas começavam a me procurar. Comecei a fechar 1, 2. Como que foi essa emoção de fechar a primeira pessoa? Porque a primeira é sempre muito importante, né? Foi aquela coisa de algo novo, assim, acontecendo. Totalmente fora da minha zona de conforto, porque eu nunca tinha feito. Mas, ao mesmo tempo, eu tava com aquela sensação de uma luz no fim do túnel. De é possível mudar de vida. É possível sair dessa loucura que eu vivo todos os dias e fazer algo diferente, assim. Ter um resultado diferente. E aí, quando foi a primeira, a segunda, a terceira, eu percebi que o digital era uma opção. O digital, ele era um caminho. E aí, conforme as coisas vão acontecendo, eu fui me aprofundando mais em conteúdo que eu ia criar, como eu ia divulgar minha consultoria. Claro, sem estratégia, sem nada, mas assim, refinando um pouco mais essa entrega amadora que eu estava fazendo ali dentro. E aí, nesse processo, eu falei, eu quero estudar marketing, quero aprender mais sobre o marketing. Eu sempre fui muito curiosa. E aí eu falei, vou fazer uma pós em marketing esportivo, porque eu ainda tinha o esporte, né, como a ideia principal. Como a ideia principal. Não tinha passado pela minha cabeça trabalhar com marketing digital. Fiz a pós. E aí eu percebi uma coisa nessa pós que foi, eu amei marketing e eu não aguentava mais o esporte. Você descobriu. Aí eu falei, parece que eu quero saber mais sobre marketing e o esporte. Vou deixar um pouquinho de lado. Muito, Aí eu fui fazer uma segunda pós-graduação na FAAP, aqui de São Paulo, que foi de marketing digital. Aí foi uma pós específica de marketing digital. Na época, é até legal compartilhar, porque assim, tudo foi acontecendo, né? Foi a educação física que me trouxe até aqui. Por isso que eu não me arrependo de ter passado por transição de carreira, porque tem gente que fala, nossa, joguei meu diploma no lixo, não uso mais, foram X anos de faculdade. Não, para mim foi extremamente necessário para eu estar aqui hoje. Eu precisava. O processo fez a Bruna descobrir Exato, o que ela quer fazer hoje. Foi ser personal que fez com que eu descobrisse o marketing. E eu trabalhava na academia da FAAP. Tem uma academia para os alunos dentro da faculdade. Eu era personal, eu trabalhava, né, dava aula ali naquela academia. Ganhei bolsa para fazer essa pós em marketing digital. Na hora que eu ganhei bolsa, eu falei, é isso, vou fazer essa pós. E aí eu comecei a me apaixonar cada vez mais por esse universo do marketing. Assim, foi amor. Aí sim, eu já estava com a ideia da liberdade muito bem concreta dentro de mim. É isso que eu quero essa liberdade, eu quero poder
fazer mais dinheiro sem precisar estar fisicamente nos lugares. Então, não quero vender tanto mais meu tempo. E aí eu já estava apaixonada. Eu falei, é marketing. Eu quero trabalhar com marketing. Eu quero aprender mais sobre marketing. E aí, no meio dessa pós, você acaba conhecendo as pessoas que estão ali. Muitas já eram do marketing. Eu era a única personal trainer que estava ali. A única que está entrando na Green Universo agora. Então, a única, assim. E foi bem legal, porque eu conheci uma menina que trabalhava numa empresa de marketing, que era remota. E falou assim, a empresa está com vagas abertas para analista, mandou na pós, assim, pra galera. Eu falei, eu vou me candidatar. Sei o que eu tô fazendo, não sei nada, mas eu quero. Me candidatei, conversei com o pessoal, fui muito aberta. Eu sempre fui muito transparente, assim, sou personal, estou disposta a aprender, não sei nada, mas é isso. Quero fazer acontecer. E eles me contrataram e eu entrei nessa empresa remota como analista de marketing. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo fazer uma transição de carreira. Então, também não foi do nada que eu falei, acabou a educação física, tchau, vou sair de tudo e começar no marketing, tentar. Não. Eu fui, aos pouquinhos, deixando algumas aulas. Conforme eu fui entrando na empresa, entendi que era isso, que eu gostei, que eles gostaram de mim. Então, eu tinha um lugar lá. Eu fui fazendo essa transição, fui deixando essas aulas, deixando uma academia aqui, uma academia ali, até que eu fiz a transição completa. Fiquei só nessa empresa, cresci lá dentro. Então, de analista, fui para coordenadora de marketing, assim, em pouco tempo, porque sempre fui curiosa, estava disposta a aprender. Eu sempre fui muito executora por conta do esporte, né? Foi o esporte que trouxe isso. E como aí foi, assim, perceber que você literalmente tinha feito a transição e agora estava numa área que você estava se sentindo bem? Foi o dia que eu pedi... eu demiti, vamos dizer assim, meus últimos alunos. Então, eu saí das academias e isso já estava me caindo a ficha de, caramba, tá dando certo. Acontecendo. Eu sempre fui conversando muito com meu marido. Na época era meu namorado, hoje é meu marido. Então, eu sempre fui conversando muito com ele. Ele sempre me apoiou demais, do tipo, vai, faz, muda. Falava para os meus pais, porque eu morava com os meus pais nessa época também. Então, eu falava, tá dando certo aqui, então eu vou deixar aqui. E eles também sempre me apoiaram. E aí, chegou no dia que eu falei, eu vou largar a CLT. Eu vou sair da CLT oficialmente. Eu deixei todos os meus alunos. E aí já foi, tipo assim, como é a rotina de uma pessoa que trabalha em casa? Porque eu ficava o dia inteiro fora de casa. Então, eu fui me descobrindo também. Foi algo novo, assim. O dia a dia, morando... Aí, fui morar com meu marido. Então, minha vida mudou, assim, da noite pro dia, praticamente. No sentido de... Deixei tudo, fiquei só com marketing. Fui morar com meu marido. Na época também namorado, mas hoje marido. Então, mudou. E aí, foi quando eu percebi mesmo. Minha vida mudou. Eu tinha tempo, eu podia fazer qualquer coisa, assim. Tinha flexibilidade. Tinha flexibilidade, eu tinha liberdade. E a gente morava aqui em São Paulo nessa época. Aí a gente cogitou ir pro interior. E aí as coisas foram acontecendo. E aí, nesse processo dessa empresa, eu descobri social media. Eu não era social media. Lá a gente tinha uma carteira de clientes e trabalhava com incorporadoras, com marketing para incorporadoras, ou seja, para lançamentos imobiliários. Nada a ver também. Mas foi legal porque me deu uma base boa de um marketing offline, que é o marketing que, né, o mais antigo que tem. Que a gente é mais... Exato. Mais acostumado, familiarizado. Então, me deu uma base boa do marketing. Mas aí eu descobri essa questão do social media. Aí eu falei, olha só, pode ser que exista a possibilidade de eu trabalhar para mim, porque eu ainda estava trabalhando para os outros, né? Mesmo numa empresa remota, marketing, tudo novo, legal, eu ainda estava trabalhando para os outros. E aí foi quando eu falei, vou criar um perfil, que é esse perfil que eu tenho hoje. Eu falei, vou criar um perfil. Esse perfil que você tem hoje no Instagram, ele é do zero, não é uma continuação do seu antigo perfil? O meu antigo perfil, ele existe, inclusive, quando eu era personal, tem vários posts lá, e eu não apago porque eu gosto de reviver isso e falar, olha, de onde eu vim, olha onde eu tô, sabe? Mas ele existe. Esse perfil eu criei do zero, absoluto zero. Eu criei ele em setembro de 2021. É um perfil recente, então eu falei, vou testar do zero mesmo e vou começar a divulgar meu serviço como social media, de gestão de rede social. E aí também as coisas foram acontecendo.
um cliente ali. A minha primeira cliente, ela foi personal trainer também, porque eu conhecia ela. Então, foi uma porta de entrada nesse universo. E aí, acaba que indica pra irmã, que aí indica pra um. Que vai indicando esse Que vai boca a boca. indicando. E aí, eu me dei... Foi mais uma virada de chave, assim, na minha trajetória. Foi mais uma transição, vamos dizer Mais assim, uma né? transição. Porque mesmo nessa empresa remota, eu era CLT. E trabalhava pros outros. E aí, eu já tava começando a trabalhar pra mim. E aí, quando eu consegui ganhar a mesma coisa, sendo social media, comecei a ganhar o mesmo que eu ganhava nessa empresa, eu falei, eu vou sair da empresa. Ok, eu estava ganhando em dobro, sim, mas eu ia sair e ia ganhar o que eu já estava ganhando antes, então tudo bem. Né, falei com o meu marido mais uma vez, falei, ó, financeiramente a gente consegue, porque vai ser um período, né, difícil. Aí sim, eu vou estar por conta própria, não tem segurança nenhuma, é imprevisível, então vamos lá. E ele sempre, não, é isso, vamos lá. E aí, foi em janeiro de 2022 que eu larguei. Lembra até o mês. Eu lembro, porque esse foi um marco. Em janeiro de 2022 foi quando eu saí oficialmente da CLT. Já tinha passado pela transição de carreira, mas eu ainda era CLT nessa empresa. Saí da CLT e foi o primeiro mês que eu falei, estou sozinha, agora sou eu só. Você sentiu medo pra começar essa trajetória? Muito, muito, porque eu vinha de uma coisa muito, uma mente com crenças, né, muito limitadas e fechadas à segurança da CLT. CLT é seguro. E aí eu lembro que quando eu fui pedir essa demissão, meus pais até falaram, tá, mas não tem 13º e tal. Eu falei, tá, mas não é isso que eu quero mais. Eu quero trabalhar pra mim, fazer os meus horários, fazer do meu jeito. E aí tudo começou. Eu comecei como social media. E é um processo engraçado, né? Porque quando a gente empreende, a gente vai descobrindo tudo no meio do caminho. Conforme a gente erra, a gente aprende, a gente evolui. E como social media, eu comecei a vender a minha hora. Exatamente como eu fazia como personal. E aí foi mais um momento ali de 2 anos, mais ou menos, que eu me vi presa de novo. Foram 2 anos sendo social media. Muito assim, com limite financeiro, ganhando pouco, tentando, o perfil não crescia. E as coisas não andavam, até que eu virei a chave de novo e falei, não, eu não tô aqui para ser social media. Eu sempre gostei de ensinar. Eu vim da educação, né? Eu sempre gostei de ensinar. Então eu falei, eu quero ser educadora e mentora. Eu quero ter infoproduto, eu quero ter curso, eu quero criar uma comunidade, eu quero ter uma consultoria, uma mentoria. Foi aí que essa parte da humanização começou? Foi aí que essa parte da humanização começou. Porque eu remava, não saía do lugar. E acredito que isso acontece com muita gente hoje dentro do digital. Rema, faz e não tem resultado, o perfil não cresce, as coisas não mudam e não vende o que queria vender. E isso acontecia comigo também. E aí eu percebi que, primeiro, eu não estava sendo quem eu era de verdade. Eu estava seguindo os padrões que eu via no mercado. Então, eu via que a fulana X estava ganhando muito dinheiro, estava crescendo o perfil, e ela usava batom, usava blazer, estava sempre extremamente arrumada, impecável na imagem. Então, eu falei, eu tenho que fazer isso também. Eu tenho que ser exatamente assim. Parecia a receitinha de bolo, né? Exato. Eu tenho que seguir aquilo para conseguir fazer Eu vou seguir essa crescer. receitinha. E muita gente falava isso. Não, porque você tem que passar autoridade, então, para vender... Então, passa lá o batom, usa um blazer, faz isso, faz aquilo. Você tem que tal coisa, você tem que tal coisa. E aí eu ia fazendo tudo isso que falavam, porque no desespero de não tô mais na CLT, preciso ganhar dinheiro, tem que fazer alguma coisa. Então eu fazia tudo o que falavam e eu me distanciei assim demais de quem eu era de verdade. Nessa época, eu já tinha mudado para o interior com meu marido, que a gente já tinha essa liberdade geográfica, né? Então a gente tinha mudado para o interior. Saí de São Paulo, fui morar no interior, comecei a viver um estilo de vida completamente diferente, muito mais leve, no meio da natureza, com tempo. Aquilo não estava compatível com o que eu vivia, sabe? Aquele estereótipo que eu construí, porque as pessoas construíram e falavam que era isso que a gente tinha que fazer, não era compatível comigo e era claro que eu não ia vender. Nunca. Porque a venda, ela é emocional, venda é relacionamento. E eu estava atraindo pessoas para o meu perfil que estavam se conectando com aquele estereótipo da Bruna que não era ela. Ou seja, seria muito difícil elas avançarem para um próximo passo comigo, sendo que não tinha verdade ali. E é o que acontece.
hoje, muitas vezes. É o que eu vejo muitas empreendedoras passando no digital. E aí foi esse processo de o que está errado? O que está errado? Me questionar. E meu marido também trazendo, sempre muito ativo, assim, trazendo opinião, dizendo, mas será que você precisa parecer assim? E aí foi caindo minha ficha aos poucos, com essa frustração e desespero mesmo de não ter resultado, de que estava errado. De que eu estava me posicionando de forma errada. Eu não estava sendo verdadeira no meu posicionamento. Ele não tinha minha essência, ele não tinha minha verdade, meus valores, né? Você olhava para aquele estereótipo e um valor inegociável para mim é liberdade, é leveza. Eu tenho um tom de voz na minha comunicação que já é leve, minha vida é leve. Então, não estava sendo eu. E aí eu percebi que, ok, então eu preciso mudar isso aqui. Não vou mais me vestir assim. Vou me vestir do jeito que eu me visto aqui, em casa, morando no interior, que é super de boa, né? Não é uma pessoa que se maqueia, não é uma pessoa que vai estar lá sempre arrumada. Interior é calor, é top, shorts, é isso. E pra fazer essa transição, você trocou novamente de perfil ou você fez dentro do seu próprio perfil? Eu fiz dentro do meu próprio perfil e eu gosto... Tem lá, assim, todas as minhas fases, elas estão lá no meu perfil e as pessoas podem acompanhar se elas rolarem até embaixo. Mas eu fui fazendo essa transição dentro do meu próprio perfil porque eu acredito muito que a gente tem que valorizar também o processo, né? Tudo que a gente passou. Então, eu também valorizo a minha época, social media, minha época de batom vermelho e blazer, porque foi aquilo que me fez também enxergar... Descobrir a Bruna de hoje. Descobrir a Bruna de hoje. Foi primeiro entendendo o que eu não era e o que eu não queria, que eu entendi quem eu sou e o que eu quero. E esse é um processo que a gente possivelmente tem que passar, né? Às vezes as pessoas falam, tá, mas quem eu sou, quem eu sou? Começa olhando quem você não é. Que aí fica mais fácil de chegar nessa resposta. Começa entendendo o que você não acredita, o que você não valoriza. Porque aí você vai entendendo, ok, se eu não acredito nisso, se eu não sou isso, então... Peraí, tá acendendo minha luzinha pra eu enxergar o outro lado. Pra eu começar a me enxergar. Então, tá sempre ali. Eu fui fazendo essa transição dentro do meu perfil. Eu sempre anunciava, tipo, um rebranding, uma cara nova. E começava esse processo, começava tudo novo. E foi um processo, assim, de 2 longos anos patinando no digital, porque eu vejo as pessoas querendo resultado ontem, né? Assim, não, me dá essa estratégia, apliquei hoje, eu não vendi. Eu falo, tá, eu demorei 2 anos para vender. Não calma vai, aí, vamos lá, vamos devagar. Respira, não é assim, né? Então, eu demorei 2 anos para as coisas acontecerem. E foi nesse processo de sempre me redescobrir, de nunca me contentar com o que eu estava vivendo e da forma que eu estava, porque tinha um limite financeiro, não tinha escala, não era quem eu era, ou seja, me travava, não fluía comigo, assim, as coisas não fluíam, basicamente. E tem uma frase muito legal que é, quando a gente não flui com o que a gente veio fazer no mundo, com o nosso propósito, a gente pode remar, que a gente não vai sair do lugar. Se a gente não está fluindo com quem a gente é, com as estratégias, se elas não são fluídas e estão ali muito próximas dos nossos valores, dos nossos princípios, se isso não se conversa... A gente não vai pra frente. A gente não vai pra frente. Então, assim, ao mesmo tempo que não tem regra, a regra é ser autêntica e conseguir olhar pra você, pra depois você externalizar isso. Que aí tem uma frase que eu gosto muito, que é: ser quem você é a sua melhor estratégia. Então, a gente precisa, sim, de estratégia e intencionalidade ali dentro. Eu preciso ser intencional, eu preciso mostrar quem a Bruna é. Que bandeira que a Bruna levanta? Né? Eu levanto uma bandeira de um marketing humanizado, de um marketing que respeita valores, de um marketing que não é agressivo, de estratégias fluídas. Então, eu respeito essa fluidez estratégica que a gente tem que aplicar. São as bandeiras que eu levanto. Logo, quando eu levanto elas, tem várias coisas que eu vou contra. Então, isso é intencional. Eu preciso mostrar isso intencionalmente e estrategicamente para a minha audiência, para que quem se conecta com essa mesma ideia, com essa mesma visão, quem compactua dos mesmos valores, princípios, vai falar: eu acredito nisso também. É isso que eu quero. Faz sentido para mim, então eu vou ficar aqui com ela. Então, essa conexão vem dessa parte. Exato. Então, a gente precisa, sim, ser intencional e mostrar quem a gente é, o que a gente pensa, porque ser neutra é chato. A gente não pode ser morna.
existe uma polaridade dentro do digital. E se a gente quer ganhar destaque ali dentro, a gente precisa respeitar e saber aplicar essa polaridade no nosso perfil. O que é essa polaridade? É levantar a sua bandeira. É dizer, eu acredito nisso. E não ficar neutra. Senão as pessoas... Se você é neutra, as pessoas não sabem quem você é, elas não lembram de você, porque... Você não vira referência, Você não vira ninguém referência, lembra. ninguém lembra, as pessoas não falam de você. Então, assim, é chato. É aquele perfil que passa despercebido. É aquele perfil que você viu um post e você nunca mais nem lembra que você viu, ou a Você não vai pessoa salvar que aquilo, é. aquilo não vai ser importante, não vai entregar. Não vai salvar, não vai compartilhar, não vai seguir. Isso é ser neutra. Agora, a polaridade não. A polaridade é, eu levanto a minha bandeira, tá tudo bem. Vão ter as pessoas que não concordam, elas vão sair, ótimo, porque é um filtro. E vão ter as pessoas que concordam. E aí eu começo a construir uma comunidade em torno da minha marca por conta da minha bandeira. Por conta da polaridade. Você tá falando e na minha cabeça me veio um grande exemplo, Cíntia Chagas. Aham. Um grande exemplo disso, né? Sim, tem vários exemplos, assim. É legal que quando a gente pensa em vários segmentos, assim, pode ser do marketing, pode ser até de influenciadoras, pode ser qualquer segmento. Você precisa criar essas relações. Quando eu penso em tráfego pago, eu penso no Pedro Sobral. Quando eu penso em tráfego orgânico, eu penso no Iezer. Quando eu penso em lançamento, eu penso na Priscila Zillo. Quando eu penso em CEO digital, eu penso na Duda Vieira. Quando eu penso em high ticket, eu penso na Vika Ferrari. Estou falando pessoas que me vêm na cabeça porque a gente consegue criar essas relações, porque elas têm essa polaridade muito forte. Elas levantam a bandeira. E aí elas acabam construindo o nome delas dentro do digital em cima dessa bandeira. E elas criam comunidades que estão ali super alinhadas com esses valores que elas mostram para as pessoas. Então, falar de tudo não é uma possibilidade para você crescer no digital. Você Não. tem que nichar, você tem que falar de algo mais específico. Você tem que entender qual é o meu diferencial. E aí, às vezes, as pessoas não sabem responder essa pergunta de qual é meu diferencial. E talvez a melhor forma de responder é, primeiro, o que você acredita e o que você não acredita? O que o mercado faz que você vai contra? Então, eu vou contra as fórmulas prontas. Eu vou contra esses estereótipos. Eu vou contra esse marketing agressivo. Eu vou contra esse tudo pela venda. Eu vou contra pessoas que prometem tudo e não entregam nada porque só queriam vender. Eu vou contra isso. E aí eu começo a entender. Opa, então eu sou a favor de um marketing mais humano, mais leve, sem agressividade. Eu sou a favor da gente ser quem nós somos, de enxergar o valor na nossa própria história. E aí isso foi construindo a Bruna de hoje, foi construindo os meus diferenciais, que eu relacionei lá quando eu era personal trainer, que eu já tinha um olhar muito individual. Assim, eu sempre respeitava muito essa fisiologia mesmo das minhas alunas, essa individualidade que cada uma tinha. Então, às vezes ela falava, não gosto desse exercício. Eu não era aquela pessoa que vai falar, ok, faça mesmo assim. Não gosta, então vamos deixar mais prazeroso, vamos encontrar o que você gosta, que vai caber dentro do que você precisa, porque eu sou assim. O meu estilo de treino é esse. Se não ficar tão prazeroso, a gente acaba desistindo muito rápido. A gente acaba desistindo. E Exato. digital é isso também. A gente desiste muito rápido se aquilo não está trazendo benefício pra gente. Exato. E se não é prazeroso, se a gente se desconecta de quem a gente é, se a gente tem que sustentar um personagem, não é sustentável a longo prazo. É insustentável. É insustentável. Então, ficar sustentando um personagem, ficar presa dentro de um modelo de negócio no digital que não flui com quem você é, com o que você gosta. Igual, quando eu entrei no digital, não foi já escalei meus resultados, estou ganhando dinheiro. Não, eu estava presa dentro de um modelo de negócio, como social media, que não fluía com quem eu era. Porque eu não queria vender minha hora. Eu queria mais liberdade, mais. Então, hoje eu reestruturei. Passei por essa reestruturação do meu ecossistema dentro do digital. Hoje ele é 100% baseado no meu estilo de vida. Então, tá vendo que tem eu em primeiro lugar? Meu posicionamento me representa. Você vai entrar no meu Instagram, você vai entrar nos meus stories, você vai me ver pessoalmente. Tá tudo conectado. Não tem ruído. Tá mesmo. Eu tenho plantas tatuadas no braço inteiro. Você vai entrar no meu perfil, tem planta. Eu moro no interior. Eu amo verde e eu moro num lugar que tem verde.
isso sou eu. É assim, é a Bruna. Essa é a minha verdade. E você vai encontrar isso em todos os pontos de contato no digital. Quando você for no meu perfil, quando você abrir um story, quando você entrar na minha comunidade, quando você participar de uma imersão, quando você me vê pessoalmente, está tudo conectado. E aí, foi essa construção mesmo, com a estrutura do negócio, porque eu falei, eu não quero ser social media, eu quero ter uma comunidade de mulheres que também valorizam o marketing humanizado, que querem vender, porque a gente precisa pagar as contas, a gente tem sonhos para realizar, a gente precisa falar de dinheiro, não é porque é humanizado que não dá dinheiro. O processo dá sim. Dá sim. O processo ele é mais leve, ele é mais prazeroso. Você não sofre no sentido de eu não preciso sustentar personagem nenhum. Então é muito mais gostoso, é natural. Eu consigo atingir meu objetivo e viver mais tranquilamente. Exato. É porque para mim é isso. De nada adianta eu olhar lá uma plaquinha de faturamento de 100 mil e vi que eu não vivi a vida. Que eu fiquei presa. Que eu deixei de fazer coisas que eu gosto no meu dia a dia. Então, de nada adianta. O digital ele é um meio para o fim. Já que ele é um meio para o fim, que seja um processo prazeroso. Não significa que não vai ser difícil, que não vão ter desafios. Tem desafios até hoje, vários. Tem dias difíceis, tem dias que a gente se propõe a dar a cara a tapa, a aparecer, a estar ali, criar conteúdo. Tem dias que você não está afim de criar conteúdo, mas você tem que criar conteúdo. Você tem que fazer. Você tem que fazer. Então, assim, não é porque também é humano, que é leve, que é... Não tem regras, é tudo aberto, é oba-oba. Mil maravilhas, ganhar dinheiro fazendo nada, tranquilo. Não. Tem trabalho a ser feito, mas o processo ele pode ser muito mais gostoso. E é isso. Sou eu na frente da minha marca. E aí, agora sim, eu alinhei o meu servir a essas mulheres completamente também alinhado e estruturado dentro do meu estilo de vida, dentro do que eu acredito, dos meus valores. Foi isso que me fez crescer absurdamente, assim, dentro do digital, que foi a virada de chave do meu perfil, para o meu perfil começar a crescer, para as minhas vendas escalarem. Foi esse alinhamento, estilo de vida, valores, princípios, quem a Bruna é, um posicionamento autêntico que comunica quem eu sou e uma estrutura, um ecossistema ali dentro do digital que também está conectado com esse estilo de vida, que eu gosto, que é prazeroso para mim no dia a dia, a rotina e as entregas desse ecossistema. Essa comunidade humaniza que você tem, Humaniza Day. Eu quero saber também da parte do nome. Você perguntou, a Bruna é humanizada. Como que você percebeu isso? Vou dar esse nome para essa comunidade. Foi muito percebendo que no digital a gente precisa dar nome às coisas. Então, quanto mais nome a gente dá para tudo, mais a gente vai fortalecendo aquilo como uma marca. Mais as pessoas lembram. Então, se eu falasse, meu nome é Bruna, eu tenho uma comunidade. Legal, interessante, mas não tá... Ok. Você não vai lembrar. Provavelmente você vai sair daqui e você vai esquecer. Agora, se eu falar, meu nome é Bruna, eu sou mentora e educadora de mulheres empreendedoras que querem vender dentro do digital, mas que respeitam a própria história, que valorizam a própria história, que querem um marketing mais leve. E eu tenho uma comunidade que chama Humaniza Co, para essas mulheres, onde ali elas vão saber se posicionar, criar conteúdo, fazer boas narrativas para vender, tudo isso respeitando quem elas são. Aí você fala. Agora eu tô lembrando mais, agora eu já entendi, já sei. Então, essa coisa foi, ok, se é nessa cadeira, porque o posicionamento, ele não é algo, ele é um lugar, é o lugar que a gente ocupa. E eu falei, ok, eu vou sentar numa cadeira onde não tem ninguém como referência. Então, eu fui a primeira, assim, a começar a falar sobre marketing humanizado. Não tinha pessoas falando sobre isso. Hoje tem, muitas são minhas alunas, inclusive. Mas não tinham pessoas que falavam sobre marketing humanizado. Então, eu falei, achei a minha cadeira. Achei o meu oceano azul para desbravar aqui dentro. Bruna, por não ter ninguém, você ficou com medo de entrar num limbo e falar, ai meu Deus, aqui não é um caminho? Não, eu vou falar que foi o contrário, assim, foi um respiro, não tem ninguém. Esse é meu lugar. Porque é isso, às vezes a gente tá querendo ocupar a cadeira que já tem uma pessoa. Então, quando fala de tráfego orgânico, que eu falei, né? Eu mencionei o Yeser, por exemplo, que é um especialista em tráfego orgânico, ele ocupa essa cadeira. Então, a primeira pessoa, quando você falar tráfego orgânico, a primeira pessoa que eu vou relacionar é ele. Porque ele está nesse lugar. Então, existem diversos profissionais que estão em lugares, que aí você vai falando, uma consultora de imagem, uma influenciadora que respeita X. Qualquer área. Tem uma pessoa
ocupando um lugar que a gente vai criar essa associação. E aí, quando eu falei, o marketing humanizado é meu lugar, porque antes eu era social media. Social media. Ok. Legal. Social media. Quem vai lembrar? Ninguém. Tinha milhares. E aí entra o que as pessoas também acham que o digital está saturado. Não está saturado. Eu já ia perguntar dessa parte saturada. Não tá. E aí entra super nisso que a gente está conversando, porque o digital ele está saturado de pessoas fazendo coisas iguais. De pessoas sem posicionamento. De profissionais amadores, não no sentido... Todo mundo começa amadora, eu comecei amadora. Mas de profissionais amadores que só copiam o que os outros fazem. Que não querem saber de nada, só querem vender, não estão preocupados com nada. Então, assim, isso sim, o digital está saturado e vai ter cada vez mais gente ali. Nesse bolo. A gente faz parte do bolo de falta profissionais que são referência. Falta. Você não consegue pôr numa mão que saem duas. Se eu falar assim, me fala 5 referências em consultoria de imagem. É pesado, É eu não muito consigo. difícil. E olha que eu acompanho esse mercado. Até em lojas de roupa, que assim, você fala, não enche uma mão. E olha que louco, eu posso perguntar isso para qualquer pessoa que não vai encher, até o marketing. Porque vão ter aqueles que a gente ressoa mais, ressoa menos. Então, quando você fala em marketing, você não vai lembrar de 10 pessoas. Você vai lembrar de umas 5, 3. Você fala, Acho que 5 já é muito. já gente é lembrar, muito. né? Então, tá vendo como não tá saturado? E por isso que a gente precisa ocupar um lugar. A gente precisa encontrar os nossos diferenciais dentro da nossa história, porque tá lá. Tá ali. É quem a gente é. Né? É o nosso repertório. E aí, a partir disso, ok. Então, eu, Bruna, vou me posicionar com marketing humanizado. Faz muito sentido eu criar uma comunidade? Humaniza. Porque aí eu crio uma associação, eu dou nome para uma comunidade, ela reforça a comunidade do meu Instagram, ela reforça o meu diferencial. E aí ela acabou se tornando a primeira comunidade de marketing humanizado do Brasil. Por que isso? Nossa, que porque palavra eu forte, dei né? A nome. primeira comunidade do Brasil. Do Brasil, porque não tem. Existem comunidades de marketing, existem as de posicionamento, existem outras diversas que eu sou super fã, inclusive, do trabalho das pessoas que criaram essas comunidades, mas não tinha uma que fosse de marketing digital humanizado. E aí eu falei, tá aqui. Se o meu lugar é o marketing humanizado, tá aqui. O que vai me fazer escalar, o que vai... É isso, a minha bandeira tá num produto. Né? E aí foi tudo acontecendo a partir disso. E aí eu comecei a criar todo esse ecossistema conectado, para não ter ruído. Então, tem a Humaniza Co, que é a comunidade. Aí tem a minha imersão, que é a Humaniza Day, que eu faço alguns meses no ano. E assim eu fui. Aí eu tinha uma consultoria antigamente que se chamava Consultoria Humanizada, que era CH, a abreviação. Então eu fui trazendo. Aí dentro da comunidade tem cursos que eu vendo separado. Então tem Stories Humanizados, Posicionamento Autêntico, um curso de conteúdo, a Escola do Conteúdo Humanizado. Então, tudo... Um ecossistema que está se conversando. Exato, tudo se conversa. E aí eu começo a reforçar os meus diferenciais, as pessoas começam a enxergar isso, porque você fala, marketing humanizado, humaniza, ela valoriza isso, eu também. Então, tudo começa a acontecer e foi quando tudo começou a acontecer mesmo, foi a partir daí. Que máximo. Esse Humaniza Day que você faz, qualquer pessoa pode participar. Sim, como o meu público ele é naturalmente mais feminino, então eu falo que ele é para mulheres, empreendedoras e autônomas. E aí, nesse Humaniza Day, é para quem vende serviço ou infoproduto. Qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de infoproduto. Eu só não trabalho hoje com produto físico porque eu nunca tive contato, né? Não fez parte da minha história vender produto físico até o momento. Então, assim, eu não tenho essa expertise para passar uma estratégia, porque todas as estratégias que eu passo, elas já foram validadas por mim. Eu já vendo serviço e eu vendo infoproduto. Então, eu tenho esse embasamento para falar para elas. Mas aí é uma imersão que nessa especificamente, por acontecer em janeiro, para essas mulheres que vendem serviço e produto, eu vou trabalhar esse ecossistema dentro do digital. Meu objetivo é mostrar que através do posicionamento delas, do estilo de vida que elas vivem ou querem viver, querem construir, a gente consegue criar um ecossistema, uma escada de valor, uma esteira de produtos conectada como a minha. Então, a gente consegue criar essa conexão para escalar os resultados com as estratégias fluidas que eu valorizo.
Essas estratégias fluidas são vários estilos de funis de vendas, por exemplo, que tem no digital, tem diversos. E eu sou uma pessoa que eu não vou chegar para você e falar assim, aplica esse funil. Eu faturei X mil reais com ele, aplica que você vai dar certo no seu que vai dar negócio. certo, porque não é assim. Cada pessoa é uma pessoa, cada segmento é um segmento. E é engraçado porque as pessoas, elas querem te entregar várias fórmulas prontas. Você percorre um caminho, e a verdade é que a gente só entende o caminho que a gente percorreu quando a gente chega no final. Né? Aí eu olho para trás e falo, ok, eu fiz isso e cheguei até aqui. Igual eu contei aqui para você, eu contei exatamente o que eu fiz, e eu só soube contar porque eu cheguei aqui. Então, o que eu fiz até então, eu tenho clareza. Mas o caminho que serviu para mim pode não servir para você. Então, como mentora, o meu papel não é te falar, siga o mesmo caminho que eu fiz. É te dar várias possibilidades, é te dar vários caminhos. E te falar, testa, vê o que você gosta, vê qual que flui melhor. Qual que você se sente bem fazendo, qual que está mais alinhado com os seus valores, com quem você é, com o seu estilo de vida. Então, no Humaniza Day, meu objetivo vai ser esse. Criar esse ecossistema, essa escada de valor, baseada nesse posicionamento único que a gente tem, para reforçar até esse posicionamento, ao mesmo tempo que dá estratégias para escalar os resultados agora em 2025, só que estratégias fluídas, sem fórmulas, sem padrões, testes. E aí eu vou criar isso com essas mulheres ao vivo na imersão. Nossa, que máximo, gente. Deu vontade de fazer parte também. Agora, uma pergunta mais direta, assim. Você pega a mentorada pela mãozinha e você leva ela pela mãozinha? Não. Eu sou uma mentora educadora. Então, o meu objetivo não é ser uma babá, por exemplo, e pegar pela mão e vamos lá. Meu objetivo é capacitá-las para elas ganharem autonomia. Elas não podem depender de mim, elas têm que conseguir fazer sozinhas depois que elas estiverem comigo. Então, quem está comigo, eu dou recurso, eu dou direcionamento, eu tô ali junto, é 50-50. Tem a minha parte, tem a parte delas. Que também precisam ser feitas. Se você pegar pela mãozinha também, meio que acaba você fazendo o trabalho dela, eu fazendo tudo. Né? E aí, como não tem a parte dela, ela não absorve aquilo. Então, para ela seguir fazendo depois, é muito difícil. Ela não vai conseguir. Então, o meu papel é sempre deixar claro o 50-50. Tem a minha parte como mentora e educadora. Tem a sua parte, que só depende de você. Os direcionamentos que eu vou te dar, o que eu vou falar para você aplicar, faça. Vá atrás, aplique, teste e traga os resultados. Eu vou, claro, ensinar a parte teórica, né? Dar esse embasamento para ela entender o porquê que ela está fazendo, o porquê das coisas. A gente precisa entender o porquê que a gente está fazendo tal coisa. Por que eu estou aplicando esse funil? Por que eu estou criando essa escada de valor? Por quê? Então, o meu papel está em explicar os porquês, em dar o como fazer, acompanhar ela fazendo e soltar ela para o mundo. Então, eu preciso dar autonomia e para que ela seja livre também. Isso tem mais ou menos um tempo ou não tem essa regra de tempo? Depende. Hoje, eu vou lançar uma mentoria agora em janeiro no Humaniza Day. Eu vou lançar essa mentoria, que aí vai ser uma mentoria de 6 meses. Porque eu entendi que em 6 meses, 50-50, caminhando junto comigo para a gente criar essa estrutura de negócio, para eu dizer, aplica esse funil, ela ir lá aplicar, a gente validar se deu certo ou não. Em 6 meses eu consigo capacitá-la para que ela siga sozinha depois e já comece a ter bons resultados. Cada uma no seu tempo, cada uma com resultados na sua medida, porque eu não sou aquela mentora que promete assim, fature 30 mil em um mês. A gente já cansou de ouvir isso na internet. Comece agora do zero. Para faturar 10 mil em um mês. Eu falo, calma, não é assim. Né, gente? Tem um funil que uma pessoa pode aplicar e faturar 10, a mesma pessoa pode aplicar e faturar 100, a mesma pode aplicar e não faturar nada. Então, é isso. Meu papel na fluidez e nessa mentoria que eu vou lançar no Humaniza Day e no Humaniza Day é sempre deixar muito claro que a gente tem que testar possibilidades, a gente tem que entender o que faz sentido para nós, para o nosso negócio, para nossa audiência, para o nosso segmento. Tudo é teste. E as pessoas elas ficaram tão presas em fórmulas prontas que aí foi isso que acabou atrasando e impactando diretamente nos resultados. Porque não tem como. Né? Não tem como eu chegar aqui com uma fórmula pronta e falar, gente, trouxe um funil, vocês vão aplicar agora esse funil para faturar 10 mil reais.
E tem bastante gente na internet fazendo isso, né? Claro, tem muita essa gente. parte que você falou que está saturada, né? É essa parte que está saturada. E aí também entra a minha bandeira, o meu posicionamento de eu vou contra. Eu não acredito nisso. E aí quem não acredita fala, então eu vou com a Bruna. Porque ela tem uma solução que faz mais sentido para mim. E aí tudo começa a acontecer. E é isso. E aí eu vou lançar essa mentoria. E reforçando, né? Ela é uma mentoria de 6 meses, mas é aquilo. Tem gente que vai ter resultado em 1 mês, em 2, em 3, em 4, em 6 ou depois dos 6. Porque vai ter que aplicar mais, né? E é isso que a gente tem que respeitar. Cada uma vai ter seu tempo. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. Isso é inegável. Né? Tá ali, todos os dias, assumindo essa autorresponsabilidade de fazer o que precisa ser feito. Senão, é um feijão com arroz. Não tem fórmula pronta para isso também. Não, né? não tem. Pra gente fazer o que tem que ser feito todos os dias. E aí, o resultado, ele vai vir. Ele vai vir. Cada um no seu momento, mas ele vai. Então, Certeza que o resultado vem. Com gente, certeza. eu acho que a Bruna, ela deu uma mentoria pra gente agora nesse podcast todinho. Eu gostei bastante, Bruna, de conversar com você, de conhecer a sua história. E literalmente agora eu entendo mais concreto o que é esse marketing humano. Acho que você que está assistindo aí também consegue entender, porque a Bruna, ela falou de uma maneira leve o podcast inteiro. Ela falou de uma maneira também muito, muito confiante. E literalmente tudo aqui se conversa. Você tá vendo ela aqui agora? E ela já vai falar no Instagram dela. Então vai lá no Instagram dela e acompanha literalmente o brand dela todinho. É ela aqui. É @BrunaGaudi, meu perfil no Instagram. E é isso, assim, eu quero que vocês sintam isso, essa conexão mesmo entre quem eu sou, como eu falo, o que eu vivo, o que vocês vão ver no meu perfil. E eu tô aqui para realmente levar essa mensagem para o mundo e para cada vez mais pessoas, para que cada vez mais pessoas percebam que é possível e que elas se desprendam dessas fórmulas prontas, assim. Chega de fórmulas prontas, chega de padrões, chega de tem que, não tem que nada. Começa a valorizar quem você é, a sua história, começa a entender a bandeira que você levanta. E aí põe isso para fora, comunica isso de forma estratégica, olha para o seu ecossistema, vê se ele está conversando com isso, e aí você começa a aplicar as estratégias de venda, que são os funis, que eu falo no meu perfil para vocês. Um pouquinho mais e lá vou no perfil da falar no Bruna. Humaniza Day. Mas é isso, assim, não existe uma receita de bolo. O que eu estou dando aqui é baseado na minha experiência, no que eu vivi. E é isso, pode ajudar muita gente. Eu tenho certeza que torna o digital mais leve, porque eu acho que ficou meio cansativo, né? Ficou pesado. Eu já vejo muita gente, assim, com esse desgosto. Fica pesado. De estar no digital. Com esse desgosto mesmo. E a gente pode trazer um outro lado. A gente pode deixar mais gostoso. A gente pode ter bons resultados. A gente pode viver bem. A gente pode construir nossa liberdade. A gente pode ser quem a gente é. E curtir o processo. Basta parar, silenciar um pouquinho. A gente precisa disso, silenciar o mundo fora e começar a olhar para dentro. Acho que você me deixou um pouquinho mais motivada também. É possível, tem uma luz no fim do túnel. Me deixou um pouco mais motivada, eu vou trabalhar mais alegre. Bruna, muito obrigada por você ter vindo aqui, conversado com a gente, eu gostei bastante. Mais uma vez o @Bruna Gaudi, tudo junto. Gente, super facinho, Bruna Gaudi. Bruna Gaudi, é isso. Mais alguma rede social pra gente acompanhar? Eu tô no YouTube, eu estou voltando a movimentar o YouTube, vocês vão por Bruna Gaudi, é isso também. Lá eu mostro um pouco mais até da minha rotina morando no interior, empreendendo no digital. É um conteúdo diferente, né? São formatos diferentes, mas nessas duas. É isso, gente. Maravilha. A gente vai ficando por aqui. Sigam a Bruna e a gente também no podcast Coração do Brás. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui nos comentários o que você achou da Bruna, o que você achou desse podcast, quais são os temas que você quer que a gente traga aqui também. Beijos, até o nosso podcast. Beijo, obrigada. Aqui e mais uma vez, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui falando com você. Maravilha.